Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos então iniciando aqui mais uma aula de língua portuguesa do nosso Colégio Santa Maria, com os alunos do segundo ano do ensino médio da nossa EJA. E hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito da dissertação argumentativa. Na verdade, eu vou produzir uma dissertação argumentativa para vocês, vou mostrar exatamente qual é o processo na prática para produzir uma dissertação argumentativa, tá certo? Então vamos lá. Como eu expliquei para vocês, o primeiro passo para a produção de uma dissertação argumentativa é o tema. Então, o tema vai ser dado pelo professor, ou vai ser dado lá na hora que você for fazer o vestibular, ou no momento do Enem, você vai descobrir qual é o tema. Para as nossas aulas e para a dissertação argumentativa que eu vou pedir para vocês produzirem, eu darei o tema. Então, eu vou fingir aqui que eu sou um aluno, tá? Assim como vocês. E então, o professor Rafael nos deu o tema desarmamento, tá bom? Eu falo do desarmamento porque eu já dei várias vezes esse exemplo para vocês e fica mais fácil, né? Já que eu já falei, então vocês estão mais por dentro aí. Então, vamos fingir então que eu sou um aluno. Então, eu sei que o tema é o desarmamento. Bom, suponhamos que eu não tenha um conhecimento aprofundado do assunto e também, por não ter um conhecimento aprofundado, eu também não tenho nenhum posicionamento oficial. Eu não sei se eu sou a favor, se eu sou contra, eu não faço ideia. Então eu vou precisar dar uma pesquisada, tá certo? Então a primeira coisa que você vai fazer, logo que o tema for dado, é pesquisar sobre o tema, tá? Então você vai lá, ó, vou até usar aqui para você acompanhar. Você entra aqui no Google e vai fazer então uma pesquisa. Por exemplo, a favor do desarmamento, tá? Então, olha só, o primeiro que achei aqui já está escrito assim: conheça os argumentos prós e contra o Estatuto do Desarmamento. Beleza, ó, já vou clicar aqui para dar uma olhadinha. Quero ver o que as pessoas que são a favor dizem e o que as que são contra dizem. Vamos lá. Então, olha só o que diz aqui a primeira coisa. Ó. Na última sexta-feira, o Senado Federal abriu uma consulta em seu site para que a população brasileira vote se o Estatuto do Desarmamento, decreto tarará, deverá ou não sofrer alterações e talvez ser revogado. Bom, enfim. Vamos logo para a opinião. Olha aqui, ó. A opinião dos desarmamentistas. Aquelas pessoas que acham que o povo não deve ter arma. O que eles pensam? Olha só. Segundo especialistas em desarmamento, revogar o estatuto e devolver à população direito a possuir ou portar sua arma seria um grande equívoco, pois para eles os brasileiros não se encontram aptos para manusear suas armas, bem como faria que o Brasil retornasse à era do faroeste pelo temperamento mais caloroso. Ainda, segundo os defensores do desarmamento, disponibilizar ao cidadão a opção de se armar com poder de fogo o faria mais suscetível a incidentes entre crianças que porventura poderiam achar as armas em casa e acabar em uma brincadeira com suas próprias vidas. Então aqui ele já dá dois argumentos, né? O primeiro, segundo os especialistas, então, por exemplo, você é a favor do desarmamento, você já tem dois argumentos aqui. Primeiro, que os especialistas dizem que seria um equívoco, porque os brasileiros, eles, por ter esse temperamento mais forte, eles não aguentariam, durante uma discussão qualquer, já queriam matar todo mundo, né? E o outro argumento seria o seguinte, que disponibilizar arma de fogo também poderia gerar problemas com as crianças, né? Então a criança descobre a arma lá dentro de casa, vai querer brincar e acaba matando. Então, por exemplo, se você se basear nesses dois argumentos aqui, ó, você já pode utilizar no seu texto, certo? Você pega lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você realmente seja contra, aliás, você seja a favor do desarmamento, ou seja, contra que as pessoas tenham armas em casa. Eu vou utilizar esses dois argumentos para te ajudar aqui. Vamos lá? Então, eu vou voltar para o meu texto e agora, digamos que depois que eu pesquisei bastante, eu estou adiantando a coisa aqui, tá? Então eu pesquisei, encontrei os argumentos a favor, os argumentos contra. O que eu faço? Eu tomo então o meu posicionamento. Eu descobri depois da pesquisa que eu sou então a favor do desarmamento. Eu acho que as pessoas não podem ter armas, certo? Lendo os dois lados, fazendo toda a minha pesquisa, lógico, não vai ser uma pesquisa rápida como que eu fiz ali. Você vai pesquisar mais e mais. Então, até você formar a sua opinião, até você ter os argumentos necessários para ter a sua própria opinião, que é o que vai te dar a base para fazer a sua tese, certo? Ok, dito isso, você, digamos então,
defina o seu posicionamento como a favor do desarmamento. Então aí a primeira coisa que você vai fazer, deixa eu arrumar o microfone aqui para ficar melhor, talvez o som perca um pouco da qualidade, mas não tem problema. Vamos lá, para eu poder desocupar as mãos aqui, né? Então, o primeiro argumento, a gente ainda, veja, nós não estamos ainda escrevendo a dissertação, tá bom? Eu vou colocar aqui, primeiro argumento. Isso aqui é o meu rascunho, certo? Primeiro argumento. Vamos lá, deixa eu tirar o negrito aqui. Primeiro argumento. Opa, deixa eu ver se saiu. Vamos lá, saiu. Primeiro argumento, então, é de que o brasileiro tem um temperamento forte e não aguentaria, certo? Só para você lembrar. E o segundo argumento que a gente viu lá foi de que acidentes com crianças. Só para você se lembrar, tá certo? Então aqui você já tem seus dois argumentos principais para você se lembrar. Beleza. Cada um desses argumentos vai ser um parágrafo, ok? Então, depois que você fez isso, que você já tem os dados e tudo mais, aliás, pessoal, o que você pode fazer aqui? Eu vou mostrar que depois você vai poder, pegando esse primeiro argumento, por exemplo, que o brasileiro tem um temperamento forte e não aguentaria, né? Ou seja, numa briga ele pegaria a arma. Você pode pesquisar na internet aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma outra abinha aqui, por exemplo, homem atira sem porte de armas. Sei lá, você faz uma pesquisa aí. Vamos ver aqui. Homem atira e mata... Não, homem atira, ameaça atirar em policiais. Tem que procurar, né? Homem ataca, comprador... Sem que... A gente vai procurando. Homem atira de janela, homem atira em via pública e acaba preso. Por porte, vamos... Não. Homem atira durante briga. Vamos ver. Durante briga, homem atira contra a própria perna. Não, aqui, homem atira contra a moto e agride o motociclista. Vamos ver aqui se pode ser um exemplo para nós. Vamos ver. Um homem ainda não identificado atirou contra uma moto e agrediu um motociclista durante discussão no trânsito na manhã desta sexta-feira. O caso aconteceu na Avenida Presidente de Moraes, na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o homem estava em um Chevrolet Spin preto quando fechou o motociclista que reclamou. Eles iniciaram uma discussão e em seguida o motorista desceu armado do carro, agrediu e ameaçou a vítima, além de ter atirado contra o pneu da moto. O motorista que passava no local filmou a cena que rodou as redes sociais. Então aqui você tem o quê? Você tem um exemplo nesse site, né? Um exemplo de um acontecimento que tem a ver com o seu primeiro argumento. O seu primeiro argumento é que o brasileiro tem um temperamento forte e não aguentaria. Aí aqui você tem um exemplo, nem aconteceu nada, ele nem atirou no homem, mas ele atirou no pneu da motocicleta. Você pode usar isso como um exemplo. Então, como fica? Vamos lá, vamos desenvolver um parágrafo de argumentação, tá? Antes da gente desenvolver o argumento, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, exemplo, exemplo 1 vai ser do homem que atira na moto. Beleza. Só para você se lembrar aqui, homem que atira na moto. Agora, vamos ver um exemplo 2. Exemplo 2 tem que ter a ver com esse aqui, com os acidentes com crianças. Vamos ver? Acidente com arma com criança. Vamos lá. Aqui, em 3 anos, mais de 500 crianças... Vamos ver o que diz esse site aqui, O título é: em 3 anos, mais de 500 crianças sofreram acidentes domésticos por armas de fogo. Certo? Então, aqui o site manda eu assinar e eu não vou assinar o site, ok? Então a gente procura um site que permita a gente pegar as informações, tá bom? Mas pelo menos a gente já tem aqui uma manchete, né? A gente pode pegar esse site de baixo aqui da Folha, A cada 3 dias uma criança é internada, vamos ver o que diz, vamos ver se eles vão deixar a gente usar, né? A cada 3 dias uma criança é internada após acidente doméstico com arma. Posse foi facilitada por decreto de Bolsonaro, mortes caíram após o Estatuto do Desarmamento. A cada 3 dias, em média, uma criança entra em um hospital no Brasil em decorrência de... Só essa frase aqui, a gente já pode utilizar
Ainda tem aqui o números, ó. Entre 2015 e 2018 foram 518 internações na faixa etária de até 14 anos por essa causa. Mostram dados compilados pelo Ministério da Saúde. Ó, isso aqui também é importante, você pode usar esse dado aqui. Então, a gente volta na nossa rascunho aqui e coloca, por exemplo, dados do site da Folha de São Paulo, que tem lá, né? Folha de São Paulo, que tem o exemplo. Ok, você está vendo que a gente está montando um rascunho ainda, né? Ó, então, eu já tenho aqui 2 parágrafos de argumentação bons, cada um com um exemplo. Cada argumento vai trazer um exemplo importante, tá? Um dado estatístico, etc. Beleza? Maravilha. Feito isso, pessoal, agora que a gente já tem aí na mão os parágrafos de argumentação que a gente vai desenvolver depois, agora a gente vai pensar numa introdução e colocar nossa tese. Então vamos pensar numa introdução rápida. O que tem que ter na introdução? Época, tempo, assunto e tese. São 4 elementos. Então vamos começar mais ou menos assim, né? No Brasil atual, vírgula. Pronto. Então aqui no Brasil atual, isso ainda é um rascunho, tá? Eu tenho o lugar, que é no Brasil, e atual, que é o tempo, nos dias de hoje. No Brasil atual, agora eu vou colocar o assunto, certo? Há uma forte discussão acerca do Estatuto do Desarmamento, certo? Ponto. Ou seja, eu já coloquei o lugar, o tempo e coloquei o assunto. Isto é, a pessoa que vai ler já sabe o assunto, ele já sabe que é sobre o desarmamento, né? Que é um tema polêmico, ou seja, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Vamos lá, aí continua. Agora eu vou pôr minha tese, certo? Qual que é a minha tese? O que é a tese, pessoal? Estão lembrados? Vamos lá, vou criar minha tese. Minha tese é o meu ponto de vista sobre esse assunto. Então, como a gente está vendo, nós estamos construindo um texto em que o estudante ele é a favor do desarmamento. Ele acha que as pessoas não têm que ter armas. Então, o que ele vai escrever? Por exemplo, é importante que se mantenha o estatuto que tem evitado o aumento no número de acidentes com armas de fogo. De fogo, não de foto, né? De fogo. Pronto. Aqui eu já tenho, deixa eu só dar uma justificada aqui, eu já tenho a minha tese, ó. Olha a minha tese. Vou até pôr em outra cor aqui para você ver bem, ó. É importante que se mantenha o estatuto que tem evitado o aumento no número de acidentes com armas de fogo. Tá certo? Então pronto, claro que aqui eu estou fazendo nosso negócio bem improvisado mesmo, né? Mas para você ter uma noção, ó, eu já fiz minha introdução está pronta. Só se depois na minha revisão eu quiser dar uma arrumadinha. Mas olha que bonito que ficou, né? Bonito entre aspas, né? No Brasil, lugar atual, os tempos de hoje, tempo, né? Há uma forte discussão acerca do Estatuto do Desarmamento. Assunto. Aí eu ponho a tese. É importante que se mantenha o estatuto que tem evitado o aumento no número de acidentes com armas de fogo. Ou seja, o cara que vai ler, ele já sabe que eu sou a favor do desarmamento. Ou seja, que tem que manter o estatuto. Tá certo? Beleza. Agora, pessoal, que eu já coloquei a minha tese, eu preciso desenvolver os meus parágrafos de argumentação. Certo? Ou seja, eu vou agora pegar esses tópicos de argumentação e desenvolver. Vou criar os meus parágrafos para quê? Para provar a minha tese. Para provar para o meu leitor que realmente utilizar armas de fogo pode ser perigoso no Brasil, tá bom? Então vamos lá, qual que é o meu primeiro argumento? O brasileiro tem um temperamento forte e não aguentaria, né? Ele não se seguraria. E aí eu me lembro do caso do cara da moto, né? O cara que atirou na moto do outro. Poderia não ter sido na moto, né? Poderia ter acertado a pessoa. Então eu vou desenvolver, por exemplo, assim. Todos sabem... Opa, deixa eu colocar em preto aqui. Pessoal, isso é só um modelinho qualquer improvisado, tá? Ó. Todos sabem que o brasileiro tem um temperamento forte por natureza. Beleza? E não seria capaz
de dominar-se a si mesmo. Dominar-se a si mesmo durante uma discussão. Aí, bom, eu já falei o que eu anunciei, ó. A gente sabe que o brasileiro ele tem um temperamento forte, ele não seria capaz de se dominar. Aí eu pego o exemplo que eu achei na internet. Ó, o exemplo aqui do homem que atirou. Cadê? Homem atira contra a moto e agride o motociclista durante briga em trânsito em BH. Tá vendo? Aí você volta lá e dá esse exemplo. Né? Um exemplo disso é o fato ocorrido em Belo Horizonte e noticiado, vamos ver o site? E noticiado no jornal online O Estado de Minas. No jornal online O Estado de Minas. Um exemplo disso é o fato ocorrido. Deixa eu arrumar aqui, tá vendo? A gente escreve na pressa, isso é sempre bom de reler para ver se errou alguma coisa, né? É o fato ocorrido em Belo Horizonte e noticiado no jornal online O Estado de Minas, quando um motorista irritado com um motociclista desceu do carro e atirou contra a moto. O que poderia ser ainda mais trágico caso atingisse o próprio motoqueiro. Certo? Tô desenvolvendo. Aqui eu tô fazendo uma primeira produção. Então eu posso mudar, aqui tá tudo improvisado, né? Como que ficou? Vamos ver, ó. Todos sabem que o brasileiro tem um temperamento forte por natureza e não seria capaz de dominar-se a si mesmo durante uma discussão. Um exemplo disso é o fato ocorrido em Belo Horizonte, noticiado no jornal online O Estado de Minas, quando um motorista, irritado com um motociclista, desceu do carro e atirou contra a moto, o que poderia ser ainda mais trágico caso atingisse o próprio motoqueiro. Olha só, já estou provando a minha tese, estou provando que a minha tese, que as pessoas não podem ter armas, está correta. Esse é o meu ponto de vista sobre o assunto, é o que eu estou tentando provar. Agora o que eu faço? Vou desenvolver o segundo argumento. Vamos lá, o segundo argumento é que acontecem acidentes com crianças, né? E aí eu vou utilizar o dado do site da Folha de São Paulo, né? Vamos lá, acidentes com crianças. Outro problema que pode acontecer quando o cidadão tem o porte de armas, outro problema são os acidentes com crianças e adolescentes. Que acabam encontrando a arma dentro de casa e utilizando-a indevidamente. Beleza, você vê que eu preparo para dar o meu exemplo, né? Então eu vou pegar os dados do site da Folha de São Paulo, né? Vou ler para vocês. Outro problema que pode acontecer quando o cidadão tem o porte de armas são os acidentes com crianças e adolescentes, que acabam encontrando a arma dentro de casa e utilizando-a indevidamente. Vou então pegar o exemplo aqui que a Folha de São Paulo me diz. Vamos voltar lá e deixa eu ver o que eu encontrei aqui, ó. Diz a Folha de São Paulo, a cada 3 dias, em média, uma criança entra em um hospital no Brasil em decorrência de um acidente doméstico com arma de fogo. Tá? Então vou citar a Folha. Segundo a Folha de São Paulo, a cada 3 dias, uma criança entra em um hospital a cada 3 dias, uma criança é hospitalizada por acidente com arma de fogo. Aí eu pego o dado estatístico que vem, ó.
Entre 2015 e 2018 foram 518 internações na faixa etária de até 14 anos, ó, certo? Por essa mostram dados compilados pelo Ministério da Saúde. Aí eu posso até acrescentar que foi o Ministério da Saúde que disse, ó. O jornal cita um dado do Ministério da Saúde que mostra que entre 2015 e 2018, é isso? 2015 e 2018? Isso. Foram 518 internações na faixa etária de até 14 anos. Foram 518, ó. Foram 518 internações na faixa etária de até 14 anos. Certo? Então, pessoal, olha só como que eu construí o meu parágrafo provando com o segundo argumento, provando a minha tese de novo, ó. Outro problema que pode acontecer quando o cidadão tem o porte de armas são os acidentes com crianças e adolescentes que acabam encontrando a arma dentro de casa e utilizando-a indevidamente. Segundo a Folha de São Paulo, a cada 3 dias uma criança é hospitalizada por acidente com arma de fogo. O jornal cita um dado do Ministério da Saúde que mostra que entre 2015 e 2018 foram 518 internações na faixa etária de até 14 anos. Olha só. Então eu estou provando, gente, que realmente, olha, esses dados, eles comprovam o meu ponto de vista, de que se a pessoa tiver uma arma de fogo em casa, ela pode gerar um grande problema, um acidente com criança. Estou trazendo, inclusive, dados aqui, perceberam? Maravilha, pronto, consegui já, olha, eu já tenho a introdução, eu já tenho os argumentos, e agora eu vou passar para a última parte do meu texto, que é o quê? A conclusão, certo? Então, deixa eu pegar o microfone de novo aqui. Vocês não liguem para os cachorros latindo na rua, tá bom? Porque aqui tem muito cachorro e quando passa uma moto os cachorros ficam malucos, né? Vamos lá, mas vamos fingir que isso aqui é um som de fundo pro nosso vídeo, né? Então agora a gente passa para a última parte do texto. O que está faltando aqui, pessoal? Está faltando a conclusão. A conclusão. E qual é a função da conclusão? A função de uma conclusão é você reunir novamente todas as informações que você levantou no texto, fazer um fechamento do seu texto e propor uma solução para o problema. Então veja bem, vamos concluir aqui. Deixa eu colocar de novo o microfone aqui. Não há quem segure os cachorros na rua. Vamos lá. Conclusão. Diante de todos os fatos citados acima, é possível concluir, não. Conclui-se que o cidadão não deve portar arma de fogo. Diante de todos os fatos, conclui-se que o cidadão não deve portar arma de fogo devido ao grande risco que pode colocar a si mesmo, aos outros e a seus próprios familiares, certo? Então assim, eu estou concluindo, tá vendo? Ó, eu apresentei os meus dados, apresentei meus argumentos, agora eu estou fechando, estou batendo o martelo. Diante de todos os fatos citados acima, conclui-se que o cidadão não deve portar arma de fogo devido ao grande risco que pode colocar a si mesmo, aos outros e a seus próprios familiares. Agora eu vou propor uma solução. Bom, se eu sou a favor do desarmamento e o desarmamento está em voga no Brasil, ou seja, a lei está valendo, eu devo dizer que esse estatuto simplesmente não deve ser revogado, ele deve ser mantido, ok? Aí eu concluo, a solução portanto, é necessário que se mantenha o estatuto do desarmamento para que tenhamos uma sociedade e um país mais seguro para se viver. Pronto, olha a solução. É necessário que se mantenha o Estatuto do Desarmamento para que tenhamos uma sociedade e um país mais seguro para se viver. Ou mais seguros, né, para se viver. Ok? E aqui a gente fecha, então, o texto.
Olha que bonito que ficou, né? Tudo improvisado aqui, pessoal, mas pelo menos a gente já tem um rascunho. Essa produção que a gente fez aqui, pessoal, é apenas um rascunho, tá certo? Isso aqui não é o texto ainda oficial, finalizado, não. Isso aqui é um primeiro rascunho. A gente vai reler. Então agora eu vou ler o texto inteiro para vocês verem como é que ficou. Ó, pra gente ver como ficou, nem eu sei se tá tudo certo aqui. Vamos lá? No Brasil atual, deixa eu ler de novo. No Brasil atual, há uma forte discussão acerca do Estatuto do Desarmamento. É importante que se mantenha o Estatuto, que tem evitado o aumento no número de acidentes com armas de fogo. Todos sabem que o brasileiro tem um temperamento forte por natureza e não seria capaz de dominar-se a si mesmo durante uma discussão. Um exemplo disso é o fato ocorrido em Belo Horizonte e noticiado no jornal online O Estado de Minas, quando um motorista, irritado com um motociclista, desceu do carro e atirou contra a moto, o que poderia ser ainda mais trágico caso atingisse o próprio motoqueiro. Outro problema que pode acontecer quando o cidadão tem o porte de armas são os acidentes com crianças e adolescentes que acabam encontrando a arma dentro de casa e utilizando-a indevidamente. Segundo a Folha de São Paulo, a cada 3 dias uma criança é hospitalizada por acidente com arma de fogo. O jornal cita um dado do Ministério da Saúde que mostra que entre 2015 e 2018 foram 518 internações na faixa etária de até 14 anos. Conclusão: diante de todos os fatos citados acima, conclui-se que o cidadão não deve portar arma de fogo devido ao grande risco que pode colocar a si mesmo, aos outros e a seus próprios familiares. Portanto, é necessário que se mantenha o Estatuto do Desarmamento para que tenhamos uma sociedade e um país mais seguros para se viver. Beleza? Agora, você pode ajeitar o seu texto depois que você fez isso, você pode arrumar. O texto que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir um argumento. Quem quiser fazer 2 vai poder fazer, mas eu queria que você fizesse apenas um para você poder treinar isso aqui, tá certo? E aí, depois que você leu, releu, arrumou pontuação, arrumou ortografia, então tem palavra escrita errada, você arruma, você percebeu que tem uma vírgula errada, você arruma, vai tirando o que você acha que não deve ficar aí, vai colocando o que você acha que faltou, se for preciso fazer uma nova pesquisa, você faz, não tem problema, você vai fazendo um rascunho. Aí vem a última coisa que você vai fazer no texto, que é um título. Certo? O tema é desarmamento. Agora a gente quer saber um título, ou seja, você vai dar um nome para o seu texto, certo? Então você pensa naquilo que você desenvolveu durante o texto. Por exemplo, nesse texto aqui, nós falamos muito sobre 2 coisas, né? Sobre as pessoas que não têm a capacidade de se segurar, né? E acabam atirando, e também os acidentes, né? Ou seja, a palavra-chave seria acidentes com armas de fogo, né? Ou o mau uso das armas de fogo, algo assim, né? Então você poderia colocar assim, o perigo do mau uso de armas de fogo no Brasil. Um exemplo, certo? Um exemplo, você pode colocar outro título, sei lá, a importância da manutenção do Estatuto do Desarmamento no Brasil. Tá vendo? Né? Então, assim, você pode criar um título para o seu texto. Aqui eu criei 2 só como rascunho. Quando você terminar tudo, aí sim você vai passar para a folha oficial. No nosso caso, você vai poder digitar, então não vai ter esse problema. Tá certo? Pessoal, e aí é só entregar o texto pronto para o professor. Tá certo? Galera, eu tentei fazer da forma mais objetiva e resumida possível, tá? Você pode fazer com mais calma isso, é porque eu estou gravando o vídeo, então senão vai ficar muito mais longo do que já tá, né? Porque já vai dar 30 minutos de vídeo. Mas o importante é assim, eu achei que tinha que gravar esse vídeo para você ter a noção de como fazer isso na prática, a partir do momento em que você sabe o tema da sua redação, tá certo? Galera, é isso, espero que você tenha gostado, continue estudando aí as nossas videoaulas e em breve a gente vai então pedir a nossa redação. Tá ok? Um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.